Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos início ao nosso PET, volume 6. Então vamos lá? Na nossa primeira semana, iremos trabalhar literatura brasileira, o indígena na literatura brasileira. De início, pessoal, temos aí a leitura dos textos introdutórios. Logo no primeiro, trata-se do romantismo. O que foi o romantismo, né? Foi um estilo de época que apresenta características específicas que estão relacionadas à valorização da individualidade, ao subjetivismo, ou seja, a valorização do que é íntimo, pessoal, né? Do eu, dos sentimentos, e valorização da terra natal, ou seja, o Brasil. A nossa primeira geração do romantismo é chamada de nacionalismo, tá? Onde os escritores tinham o objetivo de criar uma identidade nacional, porque tinha acabado de acontecer a independência do Brasil. Né? O Brasil tinha acabado de se tornar um país independente de Portugal, deixando de ser colônia de Portugal. Assim, os autores brasileiros acreditavam que eles deveriam contribuir para que se criasse uma identidade nacional. Então, os escritores nacionalistas, eles procuravam retratar em suas obras aquilo que era característico do Brasil, aquilo que identificava a nossa terra, o nosso povo, como uma nação. Isso se traduziu nas tendências do indianismo, tá? Do regionalismo e da pesquisa histórica. Nós vamos falar também um pouco sobre o indianismo, que é a figura indígena, o personagem principal é o índio, que é o símbolo do Brasil. Nas obras, né, o índio ele não era representado de forma real, né, realista. E o índio ele era idealizado, tá? O que é isso? Ele buscava uma ideia de perfeição. Não era um índio real, era um índio que as pessoas gostariam que existisse. Então ele era idealizado como símbolo de pureza, inocência, né? Com essas características, coragem, beleza, né? Então o índio era representado só com coisas positivas. Temos aí, logo abaixo, o quadrinho do José de Alencar, que foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Mas, na verdade, ele foi o principal romancista brasileiro. E na área da prosa, que são os textos escritos em parágrafos, ele foi o principal, gente. Não tem como falar do romantismo sem citar algumas obras de José de Alencar. E nesse PET iremos trabalhar com uma delas. O trecho a seguir é o início do romance Iracema, de José de Alencar, publicado em 1865. O texto figura até hoje entre as principais obras literárias brasileiras, cujo projeto artístico envolvia a consolidação de uma cultura nacional. Vamos fazer a leitura abaixo. Comigo, hein? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as principais águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro de floresta,
banhava-lhe o corpo e a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos escondidos. Na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Atividade 1. O texto de José de Alencar apresenta uma linguagem poética e a manifestação do canto de exaltação ao nacionalismo romântico. A caracterização e as descrições das personagens são feitas através de comparações entre o homem e a natureza. Letra A. Identifique e transcreva as comparações entre as descrições de Iracema e os elementos da natureza presentes no texto que acabamos de fazer a leitura. Então, nós temos aí, como é retirado, né, do trecho, então tem que colocar entre aspas, beleza? Tinham os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado, mais rápida que a ema selvagem. Então, vocês podem perceber aí traços, né, desse indianismo nesse trecho do livro Iracema, né? Essa figura do índio, né, só com coisas positivas e, ao mesmo tempo, comparações, né, da Iracema com elementos da natureza. Letra B. Aponte características do romantismo indianista que apareceram no trecho. Nós temos aí a representação idealizada do índio diante da associação entre aspectos humanos e elementos da natureza, foi o que eu acabei de mencionar, e o nacionalismo também, né, que é a representação da exaltação da pátria, né, através da natureza brasileira e a figura do índio. No trecho, nós temos aí a exaltação da pátria. Se dá por meio de elementos naturais ou culturais? Essa tá fácil, né? Por meio de elementos naturais, pois o texto ele destaca a beleza da Índia Iracema em comparação com a beleza de elementos da natureza brasileira. Nós temos aí, foi citado graúna, jati, palmeiras, ema, baunilha, acácia silvestre e outros. Temos aí também uma sugestão de leitura, viu, pessoal? E finalizamos essa semana. A primeira semana, então, foi concluída com sucesso. Espero vocês para a próxima. Um forte abraço.